Então, chegamos à nossa última parte do período composto por subordinação. Automaticamente, do período composto como um todo, né? É o nosso último assunto deste módulo 3. Olha só, recapitulando. Período composto, orações coordenadas e subordinadas. Dentro das orações subordinadas, substantivas, adjetivas e agora as orações subordinadas adverbiais. Elas são as maiores, tá? Dá uma impressão de que seja mais difícil, porém tem um fator interpretativo, ok? Então, vou explicar isso para você agora com muito carinho, com muito detalhe, para que você aprenda de uma vez por todas. Vem comigo aqui. Então, as orações subordinadas adverbiais, elas se subdividem em 9, certo? E aí você já pode colocar no seu material isso aqui, ó. São 6 que começam com a letra C, C e C, mais um F, porque tem um que começa com F, mais um T, porque tem um que começa com T, mais um P, porque tem um que começa com P. Então, vamos lá entender isso agora, neste exato momento. Então, primeira condicional, apresenta uma ideia de condição, isso é simples, em relação à oração principal, né? Então, as conjunções se, desde que, uma vez que, menos que, exceto que, caso. Os alunos passarão no vestibular desde que estudem. Se estudarem, os alunos passarão no vestibular, certo? Então, lembre-se disso. Quero que você atente que aqui, ó, a oração subordinada veio antes da oração principal. Então, aqui eu tenho 2, 1 e não 1, 2, certo? Então, o que acontece aí é uma oração subordinada adverbial condicional. Chegamos aqui ao nosso item 2, que é a causal. Primeira coisa que eu quero que você coloque na cabeça é que causa e consequência estão lado a lado, são indissolúveis, certo? Enuncia a causa expressa em relação à oração principal. As principais conjunções, porque, visto que, como, uma vez que, já que, desde que. Veja que eu coloquei o se também, ó. Então, o se pode ser condicional e pode ser causal. Cuidado que as bancas gostam de cobrar isso, viu? Então, vamos lá. Como as passagens ficaram caras, desistimos da viagem. Este como é um como condicional. Perdão, é um como causal. Lá vai o condicional, estou na cabeça do Mônio. Causal. Já que as passagens ficaram caras, desistimos da viagem. Visto que as passagens ficaram caras, desistimos da viagem. Vírgula obrigatória, porque a oração subordinada adverbial causal veio antes da oração principal. Não viajamos porque o tempo estava ruim. Esse porque indica causa. Falamos sobre isso nas orações coordenadas, viu? Aquela ideia do 1, 2, 2, 1. Volte lá ao vídeo para que você entenda, certo? Então, vamos lá. Não viajamos porque o tempo estava ruim. Veja que há uma relação de causa e consequência. Esse porquê é um porquê causal, certo? 2. Se os direitos políticos significam participação do governo, uma diminuição do poder é viável. Este se, por mais que pareça condicional, não é. Perceba que ele pode ser substituído por já que. Já que os direitos políticos significam a participação do governo, não é? Então, tudo isso aqui ó, é minha oração subordinada adverbial causal, certo? Este se pode ser substituído por já que, visto que, por isso que ele é causal, reforço isso aí. Se a coisa não sai do jeito que eu quero, não me desespero, né? Cantou o Zeca Pagodinho em Deixa a Vida Me Levar. Então, ó, este se é causal. O que eu tenho aqui é oração subordinada adverbial causal, viu? Então, cuidado com essa relação do se, mas ficou muito claro para você, isso aí tenho certeza. As vírgulas são obrigatórias porque a oração subordinada adverbial vem antes da oração principal, ok? Aqui embaixo colocamos a nossa dica arturizada. Perceba que a conjunção se, em sua essência condicional, assume uma postura, neste caso, de conjunção causal. Pode, assim, ser substituída pelas conjunções já que ou visto que. A conjunção porque pode indicar causa ou explicação. Já falei sobre isso na parte das orações coordenadas, mas reforço aqui para você.
Vamos entender aqui na nossa dica autorizada. Então vem comigo, por favor. Manuel tem dinheiro porque comprou um carro novo, certo? O que é que acontece aqui nesse primeiro exemplo? Primeiro, Manuel tem dinheiro, certo? Então, ó, 1. Depois ele comprou um carro novo, 1, 2. Se eu tenho uma sequência 1, 2, isso explica, que é o que acontece aqui. Manuel comprou um carro novo porque tem dinheiro. Então, ó, Manuel primeiro tem dinheiro, depois ele comprou um carro novo. A relação é 2, 1, então é causa, ó. Pronto, certo? Então, falei em orações coordenadas, estou reforçando agora com você para mostrar a importância disso aí, certo? Vamos aqui para a nossa dica, outra dica autorizada. Vem comigo, acompanha comigo, por favor. As locuções conjuntivas, desde que, uma vez que, podem indicar causa ou condição. Quando indicam causa, o verbo da oração em que elas estão ficará no modo indicativo. Olha a necessidade de saber verbo. Quando indicam condição, ficará no modo subjuntivo. Desde que você pediu, foi feito. Isso está indicando uma causa. Porque, ó, indicativo. Desde que você peça. Se você voltar à aula de verbo, você vai ver que este que está dentro do presente do subjuntivo. Certo? Então, isso aqui indica uma condição. Uma vez que você pediu, foi feito, já falei, né? Desde que você peça, já foi feito, então pronto. Agora aqui, uma vez que, perdão, né? Falei sobre desde que, e agora colocando uma vez que, mas segue a mesma linha de raciocínio. Você pediu, foi feito. Uma vez que você peça, será feito. Então, mostrando causa, condição em relação ao modo e ao tempo, certo? Explicado isso aí. Então, vamos agora para o nosso item 3, que são as consecutivas. Está relacionado com a causa, só que nas consecutivas, que expressam a ideia de consequência, tal que, tanto que, de modo que, de maneira que, ó, certo? Estudou muito, de modo que passou de ano. Né? Tendo essa relação de causa e consequência, como eu tenho de modo que, de maneira que, nós vamos encontrar aí uma consecutiva, uma oração consecutiva. Choveu tanto que as cidades ficaram alagadas. Eu tenho uma relação de causa e consequência, mas veja que a conjunção ela vai ser consecutiva e não causal. Como dica autorizada, eu coloco aqui que a relação de causa e consequência é indissolúvel, inseparável. Toda causa provoca uma consequência. As passagens eram caras. Consequentemente, desistimos da viagem, a relação de causa e consequência. Certo? Isso aí nós já falamos, você já viu. Eu coloco apenas para reforçar. Chegamos ao nosso item 4, que são as concessivas. Concessiva apresenta uma ideia de oposição. Parece com as adversativas, mas são subordinadas. As adversativas são coordenadas. As principais conjunções concessivas, que são aquelas que apresentam a ideia de oposição. Embora, mesmo que, ainda que, se bem que, conquanto. Os alunos passarão, mesmo que não estudem. Ideia de oposição. Oração subordinada adverbial concessiva. Embora estudem, os alunos não passarão. Mesma história, do mesmo jeito. Expressa uma ideia de oposição, de concessão. Neste caso aqui, transmitindo uma ideia de subordinação e não de coordenação, como nós já vimos. Chegamos ao nosso item 5, comparativa. Estabelece uma ideia de comparação em relação à oração principal. As principais conjunções, mais do que, menos do que, como, quanto. O professor de português é mais bonito que Moreiro Benício. Fizemos aqui uma comparação. Tá certo? Choveu nessa cidade como se chove em Minas. Há uma comparação. Certo? Este como, aqui, ó, agora, é um como comparativo. Já vimos esse como equivalendo a causa, agora como comparação. Faça as comparativas. Vamos encontrar o como também sendo conformativo, só que expressando a ideia de conformidade em relação à oração principal. Quais são as conjunções? Como, conforme, segundo, consoante. Se você achou estranho consoante, não ache, porque isso aqui não é a letra consoante, é a conjunção que transmite a ideia de conformidade. Estudou conforme o combinado, consoante o combinado, como o combinado, certo? Então, o que eu tenho aqui é a oração subordinada adverbial conformativa, né? Aqui é a minha oração principal.
Acabamos as 6 que começam com a letra C. Vamos agora para as finais. A final expressa a finalidade, o objetivo em relação à oração principal. Quais são as principais conjunções? A fim de que, para que. Estudaram muito, a fim de que passem no vestibular, para que passem no vestibular. Então, aqui é a minha oração subordinada adverbial final, a primeira oração principal, vírgula facultativa. Por quê? A estrutura é 1, 2, né? Primeira oração principal, depois a oração subordinada. Tá bom? Chegamos então na nossa penúltima, que é a proporção. Dá uma ideia de gradação, gente. Vem introduzida por locuções adjetivas. A proporção que, a medida que, quanto mais, quanto menos. Não é? Estudam muito à medida que chega ao vestibular, chega ao concurso, né? À medida que, a proporção que, tá? Então, isso transmite uma ideia de proporcionalidade. Chegamos à nossa última oração, e nós vamos encontrar aí a temporal. Temporal fácil, expressa uma ideia de tempo em relação à oração principal. As principais conjunções: quando, sempre que, assim que, enquanto, desde que. Tá? Estudam muito quando se aproximam ao vestibular. Quando aqui vai transmitir uma ideia de tempo. Então, o que nós temos aí é uma oração subordinada adverbial temporal. E é assim que nós vamos terminando o nosso módulo 3. Vou só voltar aqui, para mostrar a você tudo aquilo o que foi visto nesse módulo. Então, está aí, né, os nossos 7 assuntos dentro da parte do período composto. Graças a Deus, tanto o período composto quanto os termos essenciais, integrantes e acessórios, né? E as orações coordenadas. Tranquilo? Então, é aqui que eu termino o módulo 3. Eu vou encontrar você agora no nosso módulo 4. Tenho a plena convicção de que você entendeu tudo. Porém, se ficou alguma dúvida, você sabe onde me encontrar, ou nas minhas redes sociais, ou aqui na própria plataforma. Tranquilo? Bons estudos e até o nosso módulo 4. Vamos até lá!